Eu pintei um arco-íris numa folha de papel, mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo pra brincar com meu irmão, mas Deus mediu o oceano só com a concha de sua mão. Um Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Tentei fazer a minha história, mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado e me deu força quando eu caí. Um Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Será que o mundo ainda não sabe que só a força em Jesus? O que mais será preciso além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Os que esperam no Senhor vão mais além. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me.
Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão. Que bom estar aqui com você e que bom que você veio até esse lugar, até a igreja, mesmo que seja virtual. É uma alegria te receber aqui. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, se é o meu agora, se é no seu agora. Eu não sei em que tempo você está assistindo, mas meu desejo é que seja um tempo oportuno. Portanto, feche os seus olhos e vamos pedir a bênção de Deus sobre a exposição da palavra, para que ela seja produtiva para você, que seja eficaz para você. Feche seus olhos. Grandioso Deus, não te pedimos nada além daquilo que precisamos. E o que precisamos nesta manhã, Senhor, é de ouvir a Tua palavra e que a Sua palavra permaneça em nosso coração. Pedimos que as lições aqui aprendidas sejam traduzidas, Senhor, em prática, sejam transformadas em realidade em nossa vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa necessidade e em nome de Jesus assinamos essa oração. Amém. Quero convidá-los a ler comigo o texto de João, capítulo 19, desde o verso 25. O texto diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Esse texto ele é fantástico, porque aqui demonstra uma preocupação que Jesus estava tendo com uma mulher que, o texto evidencia, estava sozinha, estava sem marido. Quando Jesus começa a se preocupar com Maria, ele está aqui preso na cruz, tá, gente? Ele está preso na cruz. E então ele começa a se preocupar com Maria. E quando ele vê Maria e sua irmã e as outras mulheres e o discípulo amado, João, ali naquele lugar, ele pensa: o que vai ser da minha mãe? Quem vai estar cuidando da minha mãe quando eu não estiver mais aqui? E então ele decide ali falar para João: João, daqui para frente você cuida da minha mãe. Mamãe, é o seguinte, daqui para frente o João vai cuidar de você. Óbvio, Antigo Oriente Próximo, um lugar onde uma mulher sozinha é altamente vulnerável. E então Jesus, sabendo daquela situação, ele se preocupa com a mãe dele e arruma ali alguém para cuidar da mãe dele. Você não acha isso curioso? Você não acha isso pelo menos estranho? Que Jesus, no ápice do seu sacrifício, ali em meio a orações que teriam impactos assim eternos, Jesus, o Deus pendurado na cruz do Calvário, ali morrendo pelo meu e pelo seu pecado, tem tempo de pensar na família. Essa é a verdadeira espiritualidade de Deus. Uma espiritualidade onde ele é filho de Deus, mas também é filho de Maria. Está com os olhos no céu, mas também os pés na terra. Essa capacidade de viver a vida espiritual e não desprezar a vida da carne, não ficar alienado ao que acontece aqui, revela para a gente que Jesus Cristo entendia que a família é um capital espiritual. No meio do maior sacrifício, no meio do processo de redenção da humanidade, ele tem tempo de olhar para a família e falar assim: gente, alguém cuida da minha mãe. Jesus tinha tempo para cuidar da família dele, porque a família dele era o capital espiritual dele. E ele não ia deixar para qualquer um, deixar ao léu, deixar ao vento. Ele
cuidava da família. E eu pergunto para você nessa manhã, você tem cuidado da família assim como Jesus cuidava? Se preocupado com ela? Tomado conta dela? Se preocupando com o futuro dela? A sua família é o seu capital espiritual. Se você não tem feito isso, você não acha que você pode aprender alguma coisa com Jesus aqui? Você não acha que talvez todo esse tempo que você se dedica para parecer um religioso de qualidade, todo esse tempo que você se dedica para parecer ser um bom evangélico, será que um pouco desse tempo você não poderia parar um pouquinho e dizer assim, gente, alguém cuida da minha mãe, alguém cuida do meu filho, não, pera que eu vou cuidar do meu filho, agora é hora de cuidar da minha esposa, é hora de cuidar da minha família. Jesus Cristo não dividia, eu sou Deus e sou homem, ele era uma coisa só, era Deus, mas também era homem. Ele não renunciava à sua humanidade só porque era Deus. Ele não desprezava a sua família da carne só porque ele vinha de um mundo espiritual. Será que estamos desprezando o capital espiritual que Deus nos deu? Isso me traz muitas perguntas. Porque a família, ela inicia no casamento. O começo da família é o casamento. Lembra lá do Gênesis, quando Deus faz Adão adormecer, tira dele uma costela e faz ali uma companheira para ele. Então eles se casam, é o primeiro casamento que existe. Um casamento entre um homem e uma mulher, monogâmico, não poligâmico. Um casamento segundo a orientação divina. Ali nasce a família. E quando nasce aquela família, Deus tem um plano de que aquela família funcione com um propósito específico. E esse propósito específico não é a satisfação do homem. Mas a modernidade tem feito a gente pensar que o casamento é para satisfação humana. Tem feito a gente pensar que o casamento existe simplesmente para que a gente consiga ali explorar o nosso bem-estar, manter o nosso bem-estar no mais alto nível, fazer com que as nossas emoções estejam equilibradas e atendidas, fazer com que os nossos desejos sejam atendidos. A modernidade diz isso para a gente. E por que ela diz isso para a gente? Ela diz isso para a gente porque um professor chamado MacIntyre certa vez escreveu um livro chamado After Virtue, dizendo que o casamento ele não era mais ali codificado ou então organizado por uma norma moral absoluta, mas sim pelo desejo, pelo afeto. O que esse professor queria dizer nesse livro? Ele queria dizer que tudo o que a gente faz, inclusive, principalmente o casamento, ele é fruto, ele é organizado pelo que você sente pelo outro. Não por uma moral, uma norma absoluta e que esteja alheia aos nossos sentimentos. Ele começa a argumentar que tudo aquilo que a gente diz certo e errado, o que a sociedade diz certo ou errado, geralmente é fruto de uma vontade. A pessoa ela diz que aquilo é certo porque é favorável para ela, porque é vantajoso para ela, ou porque ela gosta daquilo. Por isso que ela diz que aquilo é o certo. E o outro diz que aquele outro negócio é errado porque para ele não é vantajoso, não é interessante que aquilo seja certo. Então o professor começa a argumentar que o casamento ele só deve durar ou ele só tem significado enquanto existe afeto. Isso não é bonito, gente? Que seja eterno enquanto dure esse amor. Né? Que seja eterno enquanto dure. Esse não é o casamento bíblico. Esse não é o fator organizador do casamento segundo os moldes bíblicos. Os moldes bíblicos eles trazem fatores de moral absoluta. E esse professor, o MacIntyre, ele vai cunhar ali essa expressão que a gente em português diz de emotivismo moral. Quando a gente utiliza a emoção para validar alguma coisa.
Quando a gente utiliza a emoção para, por exemplo, validar ou legitimar um casamento. É claro que existem muitas perspectivas do que o casamento é, o significado do casamento. Nós teríamos uma perspectiva jurídica, teríamos perspectivas sociológicas, teríamos perspectivas psicológicas, mas a única que me interessa é a perspectiva bíblica. Porque a perspectiva bíblica é a opinião de Deus para mim. E alguém disse, mas pastor, isso é uma coisa muito delicada que o senhor está falando. É claro que não é delicado. É delicado para mentes que querem sim satisfazer só seu próprio eu. Fazer com que as relações instituídas por Deus existam simplesmente para nossa autossatisfação, quando em origem elas não significam apenas isso. O desejo, o afeto é presente em todas as relações e faz parte de uma relação saudável. Mas utilizar o afeto, uma relação afetiva, para legitimar o casamento, isso cria muitos problemas. Por exemplo, cria o problema do casamento homoafetivo. Quando casamentos entre homem e mulher começam a significar algo que tem a ver mais com o desejo do que com a vontade de Deus, quando casamentos que são, na verdade, mecanismos de autorrealização e de busca de interesses próprios e individuais apenas, acontecem na sociedade aos montes, quando isso é estimulado, quando isso é reforçado pela TV, pela internet, pelas igrejas, pelas famílias, pelas mães e pelos pais que olham um casamento só simplesmente como um mecanismo da filha do filho se dar bem nos seus interesses pessoais. Quando isso acontece, nós estamos abrindo ali um pressuposto, estamos abrindo uma brecha para que outros tipos de casamentos existam. Porque nós já estamos travestindo, já estamos destruindo o significado básico do casamento, que não é a satisfação própria, mas é a satisfação coletiva, é a fecundação, a reprodução também. Mas em tempos de só desejo, e o que eu desejo é o que importa, e onde o meu bem-estar importa, esse negócio de ter que ter filhos, de que o casamento logo pede filhos também, é uma coisa meio obsoleta, né? Pode ser obsoleta, mas é bíblica. O casamento pressupõe fecundação, pressupõe reprodução, sim. Não é pecado não ter filhos. Mas conceber a ideia de um casamento aos moldes bíblicos, aos moldes da opinião de Deus, onde não ter um filho é praticamente uma regra, principalmente egoísta, para que o meu bem-estar não seja comprometido por isso, nós começamos a ver os efeitos nocivos da ideia do MacIntyre, que estão tentando colocar nossa goela abaixo isso todos os dias, de uma forma que hoje a gente já praticamente não pode falar de morais absolutos, bíblicos, porque algumas pessoas vão querer cancelar nosso discurso ou cancelar a nossa pessoa, rejeitar completamente e tentar pichar a nossa imagem simplesmente porque você atesta algo que a Bíblia disse. A Bíblia diz que o casamento ele é monogâmico, por exemplo. Poliamor não funciona na mentalidade bíblica. Ah, pastor, mas eu lembro que lá no Antigo Testamento tinha poligamia, hein? Eu vi poligamia lá. A poligamia era algo tolerado por Deus, nunca motivado, nunca promovido por Deus. Era um elemento de culturas pagãs, de pessoas que saíram de culturas pagãs, vieram para o povo de Deus e que acabaram perpetuando práticas que não eram exatamente a vontade de Deus. Assim como muitas outras práticas que foram realizadas no meio do povo de Deus, e Deus nunca exatamente aprovou aquilo. E se a gente pensar muito bem aqui, a poligamia não tinha nada a ver com o que hoje se diz de poliamor. A poligamia no Antigo Testamento não era uma coisa vasta, que todo mundo praticava. Por exemplo, Moisés era monogâmico. José era monogâmico. Oséias, monogâmico.
Se você olhar para os livros de sabedoria na Bíblia, vai dizer que a gente tem que desfrutar a vida com a mulher, não as mulheres. A Bíblia nunca incentivou poligamia, e mesmo a poligamia no Antigo Testamento não tem nada a ver com a ideia de poliamor que existe hoje. Hoje o meu sermão é em favor do teu capital espiritual, que se chama família. Hoje o meu sermão é em favor do capital que Deus te deu mais valioso, a riqueza maior, que é a sua família. Você tem que ser mordomo do dinheiro que Deus te deu. Você tem que ser mordomo dos dons e qualidades que Deus te deu. Mas você, acima de tudo, deve ser o melhor mordomo da família que Deus te deu. E sabe como você deve começar preservando sua família? Se levantando por aquilo que é bíblico. Vivendo um casamento de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Não esses casamentos onde eu não estou mais bem aqui, eu não estou conseguindo, eu tenho muito desejo, eu tenho muito isso, então eu acho que não, eu tenho outras vontades, eu tenho outros planos, eu penso em outra coisa, então eu acho que não dá mais para ficar. O casamento, na opinião divina, no pensamento divino, ele não pode estar abaixo do seu desejo, do seu afeto. Pastor, o senhor está querendo dizer então que é possível que eu tenha que ficar em um casamento mesmo mais sem ter aquele afeto que eu tinha antes? Isso não é possível, mas é isso que é o casamento. Ou você acha que esse afeto que você tem em um momento, ele vai ser constante e não vai passar por intermitência? Olhe para si. Você é humano, você é uma inconstância com duas pernas. Você precisa assumir a possibilidade de que o casamento, ou seja, a formação da família, ele é uma renúncia. Uma renúncia para testificar de algo que é maior do que o nosso desejo, maior do que o nosso afeto, maior do que a nossa vontade de ser feliz apenas. E sim, às vezes vamos sofrer, vamos ter que fazer renúncias, vamos ter que se controlar, vamos ter que dizer não, que dizer sim, que se afastar, que se aproximar. Toda essa dinâmica para que aquilo que Deus instituiu, o casamento, permaneça. Jesus Cristo tinha tempo para olhar para as coisas do cosmos e ao mesmo tempo olhar para a família. Então se levante, diga para o seu filho e para a sua filha o que é certo e o que é errado. Não tenha medo de se levantar diante das pessoas e testificar de uma norma moral absoluta, que, por exemplo, é o casamento. E como ele deveria ser? Não tenha vergonha de lutar por um casamento que não seja 100%. Não existem casamentos 100%. Não existem famílias perfeitas. Na verdade, é proibido famílias e casais perfeitos, porque eles são uma ilusão. Não tenha vergonha disso, na verdade tenha orgulho. Tenha orgulho de sofrer em um casamento. Tenha orgulho de resistir coisas que talvez não sejam tão agradáveis a você, simplesmente pela dinâmica do dia a dia, e de estar lidando com outro ser humano que é diferente de você. Não tenha vergonha de estar firme com a sua esposa, com o seu esposo. Mesmo que toda a igreja sabe que coisas não estejam tão bem. Mesmo que todo o Facebook saiba que as coisas estão meio caindo aos pedaços. Não tem problema de ter vergonha disso. Não tenha vergonha. Você está fazendo a vontade de Deus. Keep the ring on it. Mantenha o seu anel no seu dedo. Porque é a vontade de Deus para você. Parece um pouco amarga essa mensagem, né? Só é amargo quando ela bate naquela quina do teu coração que busca só o teu desejo e só a sua satisfação. Quando você olhar para a sua família e observar que ela existe não só para a sua satisfação, mas para a glorificação de Deus, essas lutas vão ganhar significado. Essas dificuldades, elas vão ser vistas com a positividade, porque você não faz isso só por causa de você. Você não está nessa relação só por causa de você. Você está ali para testificar de algo que é maior que você. E esse algo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja uma testemunha do amor que Ele teve pela família dele. E eu posso dizer uma coisa para você.
só largue a sua família quando Jesus Cristo largar a família dele. Você só tem direito de largar a sua noiva quando Jesus Cristo largar a noiva dele. É lá que você vai ter esse direito. Infelizmente, a nossa sociedade prefere legalizar os erros do que combatê-los. Minha mensagem para você nessa manhã: combata o erro. Se levante, coloque a canela na frente, porque essa é a opinião de Deus, não a minha. Defenda a opinião de Deus e Deus te abençoará. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, desejamos que esse capital espiritual que o Senhor nos deu, a nossa família, seja cuidada por Ti, mas que seja cuidada por nós. Que venhamos preservar as normas morais absolutas que o Senhor colocou aqui nessa terra para nós. Que a gente não relativize isso, que a gente não coloque ela subordinada ao nosso desejo, ao nosso emotivismo moral. Que nós não tentemos legitimar casamento, família e outras coisas mais, simplesmente por afeto, mas que a gente não se esqueça da Tua palavra, que nós não nos esqueçamos, Senhor, dos Teus mandamentos, das Tuas propostas, da Sua opinião, e que o homem psicológico, que vive de terapia em terapia, que são boas, também se submeta, Senhor, acima de tudo, a sua opinião. Que a sua opinião seja a final. Que a sua opinião prevaleça em tudo, em todos, em nome de Jesus. Amém. Permanece em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua